Neste vídeo eu vou trazer aqui, gente, revelações de Cadu Santoro em live feita no dia de hoje lá no Futebol SA e se refere, inclusive, a um jogador que vem para o Bahia, reforço próximo, e também um jogador que quase veio e não veio. Outra informação que eu vou trazer é sobre tempo de contrato de atletas do Bahia. Para completar, tem jornalista da TNT destacando porque a Bahia, inclusive com direito a uma participação muito interessante dela em vídeo lá no TNT. Isso muito mais em mais um vídeo aqui do canal. Bora Bahia, vem com a gente. Fala, nação tricolor, uma boa noite para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Tanto do Bara, mas antes disso, aquela dica para você que quer aproveitar a promoção na Centauro e tá aqui com o Bara 10 para você garantir mais 10% de desconto e tá aqui essa mochila, gente, da Mizuno tenho trazido porque é uma oportunidade única, porque se somando o desconto do site com o cupom, ela vai de R$ 189,99 para R$ 89,99, mínimo da metade do preço. Clica aqui no link, fixado no comentário também na descrição do vídeo, clicou, não tem segredo, você adquire e garante logo essa oferta. Mas vamos aqui para o assunto de hoje e a gente começa trazendo esse estudo aqui, ou essa planilha bem interessante da página EC Bahia Números. Para quem acompanhou o canal Futebol SA de hoje com Cadu Santoro, segue o post que apareceu por lá, com os contratos atualizados do elenco do Bahia. 78% dos atletas têm vínculo por pelo menos mais uma temporada. Para quem não acompanhou, segue o link no tweet abaixo. Tá aí, gente? Interessante, inclusive vou ampliar essa tabela para vocês verem, porque dá para a gente ter a noção desse projeto do Bahia. E tá aqui, jogadores, elenco atual 27. Então percebam como o elenco do Bahia realmente é um elenco curto. Isso chama muita atenção. E aí a gente vai aqui para os jogadores, né? Tem Adriano emprestado, não sei se fica. Daniel Fernandes contrata até o fim desse ano, né? Já tem 35 anos, enfim, também não sei se fica. E o mais, percebam, né? Márcio Felipe, 2007. Chama atenção aqui, David Duarte e Gabriel Xavier, 2026, principalmente por David Duarte, né? Enfim, né? Aí tem Canu e Marcos Vitor, 2027, também chama atenção. Cuesta, que deve estender, tem cláusula lá de renovação automática, pelo que me consta, tá aqui até 2024, Cicinho 2024, aí tem aqui Gilberto 2026, Arias deve ficar mais tempo, se for bem 2025, Caio Roque 2025 e Ren 2025. O detalhe é o seguinte, ó, Caio Alexandre, Cauli e Jean Lucas 2028, Everton Ribeiro 2025, Acevedo deve sim ficar 2024, mas deve renovar com o Bahia, aí vem Rezende 25, e aí Tassiano recém-renovado 27, interessante também, Biel 27, Iago Felipe Ademir 25, Stupinhan emprestado 24, Everaldo 25 e aí Juba 27 e Rafael Ratão 26. Tá aí, gente, equilibrado. Alguns que não renderem, mesmo com o contrato, devem sair. E outros que eventualmente forem bem, pode até ter o contrato mais estendido ainda. Mas se vê, um Bahia que antigamente, como se diz, é verdade, era barriga de aluguel e hoje não é mais, né? Então isso tem tudo a ver com o projeto. Quem for bem fica, quem não for bem vai ser substituído por um outro melhor. E é assim que o Bahia vai se fortalecer. Então a informação é sobre esse vídeo bem interessante, gente, de Clara Albuquerque. Vou trazer para vocês aqui, nessa apresentação dela lá em programa na 30 Esportes. Ela começou o programa desta forma depois do Bahia. Vamos trazer, porque foi muito Bahia, foi bem legal. Tá aqui, ó. Olá! Uma quinta-feira maravilhosa. Depois de quê? Do Bahia Brocá! O Bavi aconteceu na madrugada de quarta para quinta, para surpresa de Fred Caldeira, que aparentemente não fazia ideia que aconteceu uma partida da Copa do Nordeste. Eu sei, eu estive na live do André Henning. Mas os torcedores do Vitória que estão com a gente, Karine. Os torcedores do Vitória que estão com a gente perderão! O que eu posso fazer? Foi o resultado do jogo. Tem gente que tá feliz, tem gente que ficou triste, mas o melhor futebol do mundo está aqui para contar para vocês muitas coisas. Vamos falar. Tá aí, né, gente? Representou muito, muito bacana. Parabéns a ela. Ótima jornalista da TNT Esportes, mas ao mesmo tempo ela tem essa capacidade, né, de não deixar o seu lado Bahia de lado. E ela sempre faz questão de destacar e de forma muito, inclusive, criativa. Inclusive, aproveitando aqui esse gancho de Clara Albuquerque, ela trouxe essa postagem muito interessante. Ela repostou esse vídeo do Bahia, que foi realmente fantástico. Do Bahia, né? Esporte Clube Bahia levanta sua voz contra a cultura do estupro e convida o mundo do futebol a ingressar nesse debate. Repercutiu muito, com toda razão. É um vídeo extraordinário. E ela trouxe a mensagem. Minha história como torcedora do Bahia tem muito a ver com pertencimento e identidade. Não me descobri torcedora do Bahia quando era criança. Me descobri Bahia quando percebi que o Bahia era uma conexão comigo mesma. E são por campanhas assim que essa conexão só aumenta. Tá aí, gente. Interessante, né? Vejam. Muita repercussão, inclusive a postagem dela. Mais de 2.000 curtidas, mais de 124 repostagens, então veja todo o grau de importância de um clube que se faz, né, ser, né, representativo na sociedade e trazer algo tão importante e nada menos do que ela.
jornalista NT Esporte, Clara Buquerque, trazendo esse destaque a respeito dessa postura do Bahia. Outra informação que eu vou trazer agora, gente, é sobre jogador que foi citado sem ser nominalmente por Cadu Santoro, hoje em live, lá no Futebol SA. Vamos trazer esse trecho, porque chama atenção, e depois a gente comenta um pouco mais sobre isso. Tá aqui, ó. Essa é a minha pergunta para você, como diretor de futebol. Como é que é a relação de um clube como o Bahia com os diretores de futebol ou com uma estratégia de futebol maior de um MCO que tem hoje ativos no mundo inteiro? Vamos lá, que essa pergunta acho é outro podcast. Dá para ir para gente ir para. Porque o torcedor não frentes. Sabe, assim, a troca de jogadores, você recebe, você tem autonomia para liberar, você não tem. Né? Se um diretor de futebol não quiser liberar, ele tem. Enfim, tem toda essa relação. Primeiro, assim, vamos lá, uma coisa muito importante, que acho que é uma mensagem que ela precisa ficar muito clara. Cada clube tem a sua operação, tem o seu diretor de futebol, o seu CEO, o seu diretor de performance, scouting, toda a estrutura. Manchester, existe um escritório central, onde as decisões elas são discutidas, porém, cada clube tem a sua autonomia de tomar decisão local. Isso é muito importante falar. A decisão ela não vem de lá para cá. É uma decisão... Elas são negociadas, mas não são impostas. Exato. O que acontece, por exemplo, e aí eu quero citar um exemplo que até se tornou público, sem dar nomes, mas Bahia vendeu um jogador nos últimos anos por 2 milhões de dólares. Depois de 3 anos, a gente tem interesse em contratar esse jogador. A gente olha um atleta sempre, a forma que a gente olha é em 3 ou 4 ciclos de carreira, né? Que é quando ele faz a transição da base profissional, o desenvolvimento, o pico, e aí quando ele começa a baixar um pouquinho pela idade, da posição. Isso tem tudo ciência em cima disso. Dentro dessa liga, o pico do número 9 é uma idade, na Premier League é outro, na MLS é outro, e a gente tem todos esses dados para tomar decisão. E aí você vende um jogador por 2 milhões. Depois de 3 anos, que a gente entende que o valuation dele caiu, e o clube vendedor quer um valor maior do que o que a gente pagou, não faz o menor sentido. Por mais que eu, como parte técnica, entendo que esse jogador vai me entregar. Mas o negócio como um todo não faz faz sentido. Mas o negócio sentido. como um todo, e aí quando a gente debate com esse escritório central, digamos assim, olhando como o Grupo City faz o valuation desse jogador, qual que é o modelo da transação, tudo isso, você chega num denominador que não faz sentido essa aquisição por esse valor. Então, tudo isso ele vai acontecendo. Então, Manchester ele tem essa operação global, onde eu, por exemplo, tenho reuniões semanais com diferentes áreas, área de planejamento, área de transações, área de scouting, dentro de todas essas áreas, mas as decisões elas são locais. E aí o que a gente, o que é importante é que a gente, quando você está num multi-ownership, Rapidinho. Toda vez que alguém fala essa expressão aqui em inglês, a gente pede para explicar para nós. Eu peço. Vamos lá. Não, multiclube, né? No multiclube, desculpa. Resenha, tá certo. Não, mas tá certo. Resenha que é resenha interna, você faz isso com o Renatinho. Mas tá certo. Quando a gente fala do multiclubes, que você tem vários clubes, a gente tem como responsabilidade implementar os sistemas, os processos, onde todos utilizam os mesmos sistemas. Então, hoje, quando um atleta sofre uma lesão, o tempo de recuperação dessa lesão, o protocolo que esse jogador vai fazer, a timeline que é a linha do tempo. É um KPI, deve ter um indicador de performance, inclusive, disso. Aí, né, gente? Interessante, né? E pelo que a gente, né, dá para perceber, né? Ele se referiu a Gregory. Gregory foi vendido pelo Bahia em 2021 por 2,9 milhões de dólares. E isso deixa a gente até feliz, porque quando veio todo o burburinho em torno de Gregory, a gente trouxe a informação com exclusividade, no sentido de que havia interesse, mas que não se levou adiante, não foi por salário ou por outro motivo, foi porque a pedida do Inter Miami estava acima do que se entendia como razoável dentro dessa lógica de mercado, realmente, enfim, né? Por mais que tecnicamente, como ele disse, fosse bem-vindo. O problema não é não vir Gregory, e faz parte, né? Ciclos também se encerram e se completam. O problema é não trazer outro, porque a gente só tem Acevedo que está se recuperando com esse perfil um pouco mais perdigueiro. Mas enfim, né? Tá aí uma reflexão interessante para entender como é que funciona, inclusive a dinâmica e a autonomia ligada ao nosso diretor de futebol. Para completar aqui, gente, vamos trazer esse trecho bem interessante aqui, onde ele acaba revelando uma situação
envolvendo a negociação com o nosso futuro lateral esquerdo, o Iago Borducci. Vamos trazer aqui, porque é bem interessante, e ele traz, inclusive, detalhes acerca dessa negociação e da reflexão com o clube alemão. Tá aí. Uso o exemplo do Iago agora, que eu entendo muito a posição do clube, do Augsburg. Eles entenderam que não faz sentido vender faltando 4 meses de janela, porque eles não vão conseguir repor um jogador titular. Então, eles preferem optar pelo nível de entrega de performance até o final, para que depois ele possa vir livre. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa valorizar. São as renovações de contrato que vão acontecer. Então, hoje a gente tem um elenco que a gente vai ter pouca mudança sempre ao final de temporada, porque a espinha tá ali, né? Tá criada. E aí você vai mexer pontualmente, vai ter naturalmente um poder aquisitivo maior para poder negociar em um único atleta do que ter que pulverizar isso em vários. Aí, gente, perfeito, né? Bacana realmente isso aí, a gente vem falando sobre isso, bem legal. Primeiro sobre o Augsburg, traz detalhe aí, que de fato houve conversa nesse sentido, mas o Augsburg pensou o seguinte: já vou perder o atleta, é melhor eu deixar ele cumprir todo o contrato, é fim de temporada, vai acabar em breve a temporada lá no futebol alemão, tá até fazendo uma boa temporada o Augsburg, então ele traz aí detalhes. O Bayern inclusive tentou antecipar, e foi nessa que o próprio Augsburg justificou que não seria interessante para eles, já que perderiam o atleta, abrir mão do atleta antes do fim da temporada. É titular, não vai abrir mão, não vai conseguir repor, então deixa cumprir o contrato. Agora, algo muito importante que ele trouxe aí, que é essa questão de projeção para as próximas temporadas. À medida que o Bahia for crescer na base, o Bahia vai diminuir a quantidade de concentrações, então vai deixar de pulverizar valores e vai focar em jogadores pontuais. E dessa forma, evidentemente, vai aumentar o poder aquisitivo e vai começar a trazer peças de maior referência, maior qualidade, maior valor, maior potencial também. Então, o fundamento é justamente esse. E outros clubes passaram por isso. O Flamengo e o Palmeiras, quando montaram a base, eles tiveram mais contratações. Depois que tiveram a base sedimentada ali, organizada já, preparada, aí foi uma contratação, outra pontual, de maior valor. E isso vai fazer com que o Bahia cresça muito, gente. O mais importante que a gente precisa entender é que é um projeto em curto, médio e longo prazo, claro, não se justificam os erros do passado, que tenham sido assimilados e corrigidos, mas que a gente está nesse processo degrau a degrau para chegar nesse patamar que a nação tricolor merece. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar aos 60 mil e aproveita a promoção da Centauro. Tamo junto, saudações tricolores e até a próxima.